Olá, querido amigo ou amiga. Antes de qualquer coisa, eu preciso parar aqui e fazer algo que está no meu coração. Eu quero agradecer a cada um de vocês que faz parte dessa família do canal Fé do Dia a Dia. Cada inscrito, cada like, cada comentário, cada compartilhamento representa uma pessoa real que confiou nesse canal para receber uma palavra de fé. E isso não é pequeno, isso é sagrado. Nós temos um sonho aqui. Um dia queremos alcançar 1 milhão de pessoas com a mensagem de Jesus. E cada um de vocês é parte disso. Cada like que você deixa, cada inscrição, faz com que o YouTube leve essa palavra para alguém que talvez esteja no limite e precise ouvir que Jesus não os esqueceu. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho. E se essa mensagem tocar o seu coração hoje, deixa o seu like, não pelo canal, pela pessoa que ainda não chegou aqui, mas que vai chegar porque você ajudou. Juntos, a gente vai alcançar esse 1 milhão. Agora vamos para a mensagem de hoje, porque ela foi preparada especialmente para você. Deixa eu te contar sobre 2 pessoas que viveram o mesmo momento de formas completamente diferentes. Carla e Rodrigo. Os dois estavam num período em que se sentiam invisíveis. Não invisíveis para o mundo ao redor, que continuava seguindo o ritmo normal, mas invisíveis para Deus, com aquela sensação específica de que as orações saem, mas não chegam a lugar nenhum. E que todo mundo ao redor parece estar sendo visto e respondido enquanto você continua esperando no mesmo lugar. Carla havia chegado a uma conclusão que foi se formando devagar, mas que havia se tornado sólida. Jesus cuidava de todo mundo, mas ela especificamente havia ficado de fora da lista. Era algo que ela nunca teria dito em voz alta na igreja, mas por dentro era o que acreditava. E essa crença a foi afastando. Rodrigo sentia o mesmo, a mesma sensação de invisibilidade. Mas numa tarde ele leu algo no Evangelho de João que não conseguiu ignorar. Maria Madalena estava chorando no jardim do sepulcro, e Jesus se aproximou e perguntou: "Mulher, por que choras? A quem procuras?" E depois disse uma única palavra: "Maria." E ela o reconheceu. Jesus não disse uma teologia, não deu uma explicação, disse o nome dela. E Rodrigo entendeu que Jesus não trata as pessoas como massa, chama pelo nome. E perguntou: "E o meu nome ele também conhece?" Carla estava convicta de que era invisível. Rodrigo descobriu que Jesus parou tudo para chamar alguém pelo nome. E essa diferença mudou tudo. Vou ser honesto com você, porque eu já estive no lugar de Carla. Já tive períodos em que a sensação de invisibilidade espiritual era tão real que comecei a construir uma teologia de resignação ao redor dela, de que talvez eu não fosse o tipo de pessoa que Jesus chamava pelo nome, que talvez eu fosse mais um na lista do que alguém com quem Jesus tinha um relacionamento específico e pessoal. E essa crença foi corroendo a fé de um jeito silencioso que é difícil de nomear. Porque por fora eu continuava orando, continuava indo à igreja, continuava fazendo o que um cristão faz. Mas por dentro havia uma distância enorme entre mim e Jesus. O que quebrou isso foi exatamente a cena de Maria Madalena no jardim. Eu estava lendo aquela passagem numa manhã e alguma coisa me parou na palavra que Jesus disse: "Maria", só o nome. E eu percebi o que estava acontecendo naquele momento. Jesus havia ressuscitado, havia derrotado a morte, havia feito o ato mais cósmico e mais poderoso da história da humanidade. E a primeira coisa que fez foi encontrar uma mulher que estava chorando e chamar ela pelo nome. Não foi para Jerusalém fazer um anúncio público, foi ao jardim falar com uma pessoa. E eu entendi naquele dia que esse é o caráter de Jesus. Ele é o pastor que deixa as 99 para ir atrás de uma. E aquela uma sempre tem um nome. E o meu nome estava nessa lista. E o seu também está. O Evangelho de João, capítulo 10, traz uma das imagens mais poderosas que Jesus usou para descrever o relacionamento que ele tem com quem o segue. Ele disse:
O bom pastor conhece as suas ovelhas e é conhecido delas. E depois acrescentou algo que vai além da metáfora. Eu conheço as minhas ovelhas. Não conheço o rebanho de forma genérica. Conheço cada uma. E a palavra que João usa no original para conhecer é a palavra ginosco, que em grego não significa saber fatos sobre alguém. Significa conhecer por experiência direta, conhecer de dentro. É o mesmo tipo de conhecimento que Deus usa no Salmo 139, quando diz: Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me sento e quando me levanto. Perscrutas o meu caminhar e o meu deitar. Estás intimamente inteirado de todos os meus caminhos. Esse é o conhecimento que Jesus tem sobre você. Não o conhecimento de quem sabe seu nome numa lista. É o conhecimento de quem sabe quando você se senta e quando se levanta. Que conhece os seus caminhos por dentro. Que está intimamente inteirado de tudo que você carrega. Isso significa que a sensação de invisibilidade que você sente não reflete a realidade do que Jesus sabe sobre você. Ele sabe mais sobre o que você está carregando do que você mesmo sabe. E sabe por que se importa. Porque conhece. Porque você tem um nome que ele pronuncia. Preciso pausar aqui por um segundo. Porque se você chegou até esse momento, eu sei que essa palavra está tocando algo muito específico dentro de você. Talvez você seja a Carla, que está convicta de ter ficado de fora da lista de Jesus. Talvez você seja o Rodrigo, que ainda está processando a ideia de que Jesus chama pelo nome. E antes de continuar, eu quero que você faça uma coisa agora. Vai lá nos comentários e escreve: LM conhece. Escreve como uma declaração de fé de que você acredita que Jesus não te trata como mais um. Que ele conhece o seu nome. Que ele sabe o que você carrega. Escreve LM conhece e volta, porque o melhor dessa mensagem ainda está por vir. No domingo da ressurreição, enquanto os discípulos estavam trancados por medo, Maria Madalena foi ao sepulcro. A Bíblia diz que ainda estava escuro. Ela chegou, viu a pedra removida, correu para avisar Pedro e João, voltou e ficou do lado de fora chorando. Quando se abaixou para olhar para dentro do sepulcro, viu 2 anjos de branco. Eles perguntaram: Mulher, por que choras? Ela disse que haviam tirado o Senhor e não sabia onde o haviam posto. Então se virou e viu Jesus parado ali, mas não o reconheceu. Jesus perguntou: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela pensou que era o jardineiro e disse: Senhor, se o transportaste, diz-me onde o puseste. E então Jesus disse uma única palavra: Maria. E ela o reconheceu. Voltou-se e disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Pensa no que aconteceu nessa cena. Jesus havia ressuscitado dos mortos. Era o momento mais glorioso da história humana. E a primeira aparição registrada foi a uma mulher chorando num jardim de madrugada. Não aos líderes religiosos, não às autoridades, a Maria. E não fez um discurso, disse o nome dela. E ela o reconheceu não pelo rosto, que havia visto 1000 vezes, mas pela voz que dizia o nome. Porque quando Jesus diz o seu nome, você reconhece. Não tem como não reconhecer. E ele está dizendo o seu nome agora. 2 momentos nos evangelhos mostram o padrão de Jesus de chamar pelo nome no meio da multidão. Zaqueu estava em cima de uma figueira. Havia uma multidão enorme ao redor de Jesus. E Jesus parou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Jesus não estava sendo apresentado a Zaqueu. Não havia sido uma aproximação gradual. Jesus parou no meio de uma multidão, olhou para cima e chamou pelo nome alguém que estava tentando ver de longe, achando que de perto nunca estaria. O outro momento é Bartimeu, um cego sentado à beira do caminho em Jericó. A multidão passava e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas ao redor mandaram ele calar a boca, mas ele gritava mais alto. E Jesus parou. No meio de uma multidão inteira, parou e mandou chamá-lo. Quando Bartimeu chegou, Jesus perguntou:
Que queres que te faça? Como se não soubesse. Como se a pergunta em si fosse parte do encontro. E Bartimeu disse: Senhor, que eu receba a vista. E Jesus curou. Em ambas as histórias havia uma multidão. Em ambas havia alguém que achava que Jesus não o veria. E em ambas, Jesus parou tudo por causa de uma pessoa específica. Você não é mais um na multidão para Jesus. Você é o Zaqueu que ele está vendo em cima da árvore. É o Bartimeu cujo grito ele está ouvindo acima do barulho de todo mundo. Então eu preciso te dizer algo hoje que precisa ir fundo. Jesus não apenas conhece o seu nome, ele sabe o que você está carregando, sabe o peso específico que você acordou carregando hoje, sabe a preocupação que voltou de madrugada quando você tentou dormir, sabe o medo que você não consegue nomear direito para ninguém porque não tem palavras certas para descrever, sabe a dor que você minimiza quando alguém pergunta como você está, sabe o cansaço que vai além do físico, sabe o peso da responsabilidade de quem sustenta uma família, de quem é porto seguro para todo mundo, mas não tem porto seguro para si. Ele sabe tudo isso, com mais detalhe do que você mesmo sabe, e não está indiferente ao que sabe. O Evangelho de Marcos diz que quando Jesus viu as multidões, se comoveu de compaixão por elas. A palavra grega para comoveu é splanknizomai. Ela descreve uma compaixão que vem das entranhas, que move por dentro, que não consegue ficar parada diante da dor que vê. É isso que Jesus sente quando olha para o que você carrega, não uma simpatia distante, uma compaixão que o move a agir, que o fez parar no meio da multidão por Zaqueu, que o fez ir ao jardim dizer o nome de Maria, que o fez perguntar a Bartimeu o que queria e que está te movendo para esse encontro agora, porque ele conhece o seu nome e sabe o que você carrega. E agora eu quero que a gente faça algo que vai muito além de palavras de encorajamento. Quero que você tenha um encontro com Jesus agora, não uma oração de protocolo. O tipo de encontro que Maria teve no jardim quando ouviu o nome dela. O tipo de encontro que Zaqueu teve quando Jesus parou e olhou para cima. O tipo de encontro que muda alguma coisa por dentro de um jeito que palavras não alcançam. Jesus está aqui agora, não distante, não ocupado com outras coisas. Aqui, com toda a atenção voltada para você. Do mesmo jeito que parou no meio da multidão por Bartimeu, do mesmo jeito que foi ao jardim antes de ir a qualquer outro lugar. Ele está aqui para você agora. Fecha os olhos, coloca a mão no peito, respira fundo, bem devagar, e deixa ele dizer o seu nome, porque ele está dizendo. E quando Jesus diz o seu nome, você reconhece. E esse reconhecimento é o começo de tudo que precisa mudar. Senhor Jesus, o bom pastor que conhece as suas ovelhas pelo nome, eu venho diante de ti agora em favor de cada pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece os nomes delas, não como registro, como o pastor que conhece cada uma das suas ovelhas, com o conhecimento de quem sabe quando cada uma se senta e quando se levanta, que conhece os caminhos de cada uma por dentro, está intimamente inteirado de tudo que cada uma carrega. Senhor Jesus, algumas das pessoas que estão ouvindo essa mensagem agora são as Carlas dessa história. Estão convictas de que ficaram de fora da lista, de que Jesus cuida de todo mundo, mas que elas especificamente não estão no radar. E, Senhor, essa convicção está custando caro. Está criando uma distância que a pessoa construiu, mas que o Senhor nunca pediu que existisse. Senhor Jesus, hoje faz o que fizeste no jardim. Vai ao jardim de cada pessoa que está ouvindo agora. Chama pelo nome. Não deixa que o barulho do mundo, a sensação de invisibilidade, a convicção de que são mais um na multidão, fale mais alto do que a tua voz. E cada pessoa ouça o próprio nome sendo dito por Jesus agora. Não como figura de linguagem, como realidade espiritual concreta, que elas ouçam e que reconheçam, e que a distância que construíram comece a desaparecer nesse encontro. Quebra agora toda a convicção de invisibilidade que está sobre essas pessoas. Quebra a crença de que são mais um na multidão para Jesus.
Quebra a teologia de resignação de quem achou que havia ficado de fora da lista. Quebra o silêncio que a sensação de não ser visto foi criando entre elas e o Senhor. Que tudo isso caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, que cada pessoa que está ouvindo sinta agora a presença de Jesus do mesmo jeito que Maria sentiu quando ouviu o nome dela no jardim. Não uma presença genérica, a presença pessoal, específica, dirigida a ela. Que a compaixão de Jesus que o move por dentro quando ele vê o que cada uma carrega chegue até o lugar mais fundo onde a dor está. E que elas saibam, com a mesma certeza com que Maria soube quando ouviu o nome, que Jesus está aqui, que ele as conhece, que ele sabe o que carregam e que não está passando distante, está parando tudo, como parou por Zaqueu, como parou por Bartimeu, para estar com elas agora. Fortalece a fé de cada uma, Senhor Jesus. Renova a certeza de que pertencem a Ti, de que o Teu conhecimento sobre elas é íntimo e pessoal e cheio de amor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Agora, repete comigo. Jesus sabe o que carrego. Ele conhece o meu nome. Não sou invisível para Ele. Sou visto. Sou conhecido. E Ele está aqui agora. Porque quando Jesus chama pelo nome, é porque parou tudo por mim. Em nome de Jesus. Se essa mensagem tocou o seu coração hoje, se você se reconheceu na Carla que estava convicta de ter ficado de fora da lista de Jesus e hoje ouviu o seu nome sendo chamado, escreve nos comentários: Jesus sabe o que carrego. Escreve como uma declaração de que você acredita que Jesus te conhece pelo nome, que Ele sabe o que você está carregando e que você não é invisível para Ele. Escreve para que outras pessoas que também estão com a sensação de invisibilidade vejam e saibam que Jesus parou no meio da multidão por elas também. E se você conhece alguém que está nesse lugar, convicto de que é mais um, de que Jesus cuida de todo mundo, mas não especificamente dele, manda esse vídeo agora. Pode ser o jardim onde essa pessoa vai ouvir o próprio nome. E antes de encerrar, eu quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês que está aqui, que se inscreveu, que compartilha, que deixa o like. Vocês são parte de um sonho que a gente está construindo juntos. O sonho de um dia alcançar 1 milhão de pessoas com a mensagem de Jesus. E cada pessoa que ouve, cada inscrição, cada compartilhamento nos aproxima desse dia. Se você ainda não é inscrito no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e deixa o seu like para que o YouTube leve a voz de Jesus para mais uma pessoa hoje. Que Jesus diga o seu nome hoje e que você o reconheça. Até o próximo vídeo. Fique em paz.